Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Uma Conversa Suficientemente Boa, que o Winnicott em Foco vem promovendo. Hoje, com a temática A Clínica Suficientemente Boa no Ambiente Virtual, uma temática que está bem na moda, bem atual. E hoje, para conversar aqui comigo, eu estou acompanhada de amigas, psicólogas, psicanalistas winnicottianas. E eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu sou Sumaia Teles de Menezes, psicóloga, psicanalista winnicottiana e coordenadora do Winnicott em Foco. E aí, meninas? Bom, então, eu começo me apresentando. Eu sou Karen Matos, estou muito feliz por estar aqui. Sou psicóloga, me formei em 2019, sou aqui do ABC Paulista, em Santo André. Depois fiz um mestrado em psicologia social, estou no Winnicott em Foco desde 2024 e atendo online desde que eu me formei, porque eu me formei em 2019 e em Uhum. 2020 começou a pandemia. Então, desde então, atendo adolescentes e adultos no modelo online. Acho que é isso, em resumo. Bom dia, minhas amigas, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, é muito bom essa conversa descontraída, né? É mais uma conversa séria sobre esse tema. Eu sou psicóloga, sou psicanalista winnicottiana, sou mestre e doutora em psicologia clínica, membro do Winnicott em Foco, é um prazer ser. E espero que a gente tenha aqui uma conversa suficientemente boa sobre esse tema de atendimento online. Obrigada. Eu que agradeço, Estela. Olá, eu sou a Sandra Moreira Magalhães, eu sou de Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Me formei em 2003 como psicóloga. Pós-psicologia, fui eh, me aventurar na psicopedagogia, fui, fiz pós-graduação em psicopedagogia, fiquei bastante tempo na clínica como psicopedagoga e não como se pudesse, na verdade, diferenciar a psicologia da psicopedagogia, a gente sabe que não pode, né? Não deve, não dá. É, e uns 15 anos atrás, mais ou menos, comecei minha formação como psicóloga. Comecei minha formação pelo SEDES, né, pelo Departamento de Psicanálise aí de São Paulo. Após isso, continuei a formação continuada, né, e cá estou na formação continuada no Winnicott em Foco. Muito bom estar com vocês aqui, meninas. Bom dia. Seguindo então as apresentações, meu nome é Vanessa, sou aqui de Maringá, do Paraná. Um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Eu me formei em 2020, então é um tema que me interessa. Eu vi essa mudança acontecendo. Sou especialista em psicoterapia psicanalítica, sou mestre em promoção da saúde. Estou na clínica, né, atendendo adolescentes e adultos, e também atuo no terceiro setor aqui da minha cidade, atendendo os adolescentes, cumprindo medida socioeducativa. Fico feliz de estar aqui, é um projeto muito legal, né, que a Sumaia está à frente, e bora conversar. Gente, bom, primeiro um prazer, né, novamente estar aqui com vocês. É gostoso ouvir, sou membro do Winnicott em Foco, eu tô adorando essa história. É muito é, carinhoso, divertido e estudioso também, então está sendo muito legal. E eu queria começar, né? Quando eu pensei na abertura do podcast, eu pensei, vamos conversar sobre a questão da pandemia e o quanto isso traz essa clínica fortemente virtual para a nossa realidade, né, da psicologia e da psicanálise. Essa é o start inicial
desse tamanho, né, que se tornou o atendimento virtual, né, dentro das nossas vidas, né, profissionais. Acho que hoje não tem como você atuar em psicologia sem ter em mente os atendimentos virtuais, mas para tudo isso tem que ter uma atenção especial para que a gente não caia na banalidade ou sem atingir as necessidades do paciente e tudo mais. Então, eu espero que a gente possa é, dar sequência a essa linha de pensamento, mas eu queria fazer um parênteses aqui. Curiosamente, dessa vez no podcast, cada uma frisou o lugar que está. A gente não combinou isso, né? Mas todas vocês falaram. E eu estou em Sorocaba, né, São Paulo, e isso só é possível pelo enquadre virtual, né? Então, até aqui, para a gente poder trocar o quanto essa ferramenta, que não existia no sentido até de grupos de estudo e supervisão, né? Não tinham esse enquadre, até além dos atendimentos, é isso que eu estou querendo pôr em pauta também. O quanto para nossa formação, usando a frase aí da Sandra, formação continuada, né? A gente consegue ter um espaço através dessa ferramenta, né, que é o contato virtual. Então, achei super bacana a forma que vocês se apresentaram, porque já traz, né, esse germe, né, da necessidade do uso suficientemente bom, né, dessa ferramenta virtual. E aí, meninas? Então deixa eu falar, porque eu fui a única, acho que não falei de onde Com eu estou, né? certeza, isso. Onde você está, Ah, Estela? isso, então é bom porque hoje eu estou em Piedade, É. então eu fiz atender em Piedade, ora eu estou em São Paulo e ora eu estou na Espanha. Então eu tenho três lugares distintos onde eu tenho essa possibilidade de continuar fazendo a minha clínica, Uhum, graças ao atendimento online. uhum, Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E eu comecei, assim como você, né, Sumar, a gente já conversou sobre isso, a gente já começou a fazer o atendimento online muito antes da pandemia, sim. Uhum, né? Porque a gente sempre atendeu, eu sempre atendi, você também, né? Pessoas que estão fora, brasileiros que estão fora do uhum, Brasil. uhum. Então, a única maneira de estar presente era essa, né? De ter o nosso consultório, era essa forma. Então, é só para é só o termos de localização, que é importante, né? E a possibilidade de estarmos aqui falando de lugares, cada uma está num lugar diferente hoje também, né? E Exatamente. poder estamos juntas ao mesmo tempo. Isso é muito Exatamente. bom. E pegando isso que você falou, né, Estela, de lugares diferentes, né? Você ora tá aqui, ora tá ali, ora tá lá. A sua presença se mantém contínua. Você consegue esse fenômeno, né, de se manter contínua, né, nos atendimentos com seus pacientes. Então, o analista continua podendo ser encontrado, que é uma questão winnicottiana, né? O paciente estica a mão e ele consegue criar o analista, né? Então, isso que você está dizendo, ó, eu estou aqui, estou ali, estou lá, mas o paciente continua me encontrando, mesmo eu estando a um oceano de distância, né? Então, essa continuidade, essa presença contínua, que é uma característica, né, da clínica winnicottiana, né? O que vocês acham, meninas? A pessoa do analista tá lá, né? Isso, Independente do. exatamente. Uhum. A pessoa está É ali. assim, a presença viva, mesmo na distância, mesmo Isso, ausente, a presença viva e adaptada às condições de isso. realidade que se impõem, Vocês estão né? usando umas palavras bonitas, né? Encontro analista, o analista vivo, né? Atendendo às necessidades, quer dizer, são palavras extremamente winnicottianas, né? Conceitos, né? Eu sou formada há mais ou menos uns 23 anos. E desde antes da pandemia, a minha clínica sempre foi presencial, né? Eu sempre trabalhei em clínica e sempre trabalhei em instituição. Então, presencial é uma palavra que me soa até de maneira é, é, é,
de maneira não tão espontânea, porque presencial nós estamos, independente de ser online ou não, Uhum, né? A presença, ela precisa estar viva, isso o Winnicott diz, né? uhum, Que nós precisamos estar vivos para atender o outro. Quando aconteceu a pandemia, foi um susto para mim. E agora? Como é que nós vamos fazer, né, nos atendimentos? Eu não atendia crianças na clínica, no psicológico, eu só atendia crianças na clínica no psicopedagógico. Como é que nós vamos fazer a partir disso? Então, eu gostaria de contar a minha experiência com uhum, crianças, né, no psicopedagógico. Eu fazia caixas, tive que comprar, às vezes, mais do que um brinquedo para ter em dobro, né? Então, eu mandava essas caixas para as crianças. Essas caixas, elas recebiam em casa e muitas vezes a gente usava exatamente dessas caixas para continuar o uhum, atendimento psicopedagógico. Porque o atendimento, a questão psicopedagógica, que era a minha vivência com as crianças naquele momento, era uma questão de muita seriedade. A gente não podia deixar para lá também. É uhum, lógico que a questão emocional ela vem em primeiro lugar, mas isso, o psicopedagógico também trazia consequências. uhum, Então era dessa maneira que eu fazia. E aqui na minha cidade é uma cidade muito pequena, aonde a gente consegue ir até determinados lugares de maneira muito fácil. Para eu ir até o outro lado da cidade, no máximo 20 minutos de carro. Eu muitas vezes atendia também em praças. Então a gente combinava, né? Nós temos 2, 3 parques aqui na cidade, então a gente combinava. A criança ia até a praça, né? E a gente combinava dessa maneira. Com os atendimentos virtuais com adultos, né? Que eu fazia minha clínica na psicologia com adultos, para mim não foi desafiador. O desafiador foi ficar em casa, como a gente já havia conversado muitas vezes em outras supervisões, né? Eu precisei vir para o consultório para continuar viva como analista. uhum. Isso para mim foi o que mais me impactou, né? Além da possibilidade de poder estar aonde eu quisesse, através de cursos, através de formações, através da formação continuada, que eu tive que continuar a formação, né, no SEDES, de maneira virtual, isso também foi, né, muito difícil. Eu acho que é mais ou menos por aí a minha experiência. Mas você vê, Sandra, que você usou várias palavras aí tão importantes, né? Primeiro, quando você fala da caixa, essa continuidade, né, que você leva para o seu, que você levou para os seus pacientes com a presença da caixa. Então, você dá uma continuidade, né? E isso é uma questão winnicottiana, a coisa continua ali, continua ali, continua ali, que leva essas experiências de confiabilidade e tudo mais, né? Depois você fala, mas eu precisava ir para o consultório fazer o atendimento virtual para manter viva o analista. Então não era só ligar o computador, né? Você tinha que ter cuidados, né? Que você entendia que eram os necessários para você poder estar ali de uma maneira viva para o teu paciente. Então não era só ligo o computador e estou com um fundo interessante. Não era só isso. Né? Quer dizer, você tinha que ter um deslocamento, e vamos entender deslocamento, né, gente? No caso da Sandra, ela está dando exemplo de uma cidade pequena, que ela pegava o carro, ia andando até o consultório dela, entrava, fazia os atendimentos dela ali naquela sala virtual e ia embora. Mas muitas vezes a gente. Aí, né, hoje nos nossos atendimentos virtuais, a gente tem que ter o nosso canto protegido para isso.
né? Então, um lugar onde a gente se ambienta para poder oferecer esse ambiente também para o paciente, né? Então, acho que isso, vocês veem que isso é. A gente está transformando da prática é, corpo a corpo, né? Vamos dizer assim, para a prática desse ambiente virtual. Mas os conceitos, eles estão muito vivos, né? Independente como fala, do tipo de atendimento, né? Da modalidade do atendimento. O que vocês acham? Eu ia Sim, acho que... comentar sobre isso. Ah, perdão, Stella. Não, É Karen, só, pode falar, por favor. esse comentário da continuidade do ambiente foi algo que eu pensei quando saí da graduação, porque na minha ideia era o consultório, e o paciente sempre chega no consultório, então tá lá, poltrona no mesmo lugar, os móveis, a decoração, tudo. E aí, assim que eu formei, fui atender online, tinha um dia que eu atendia de um lugar, eu estava procurando ainda um melhor espaço. E aí eu fui percebendo que isso impactava até na relação com o paciente, um estranhamento. Onde você está agora? Alguns até perguntavam, você está num lugar diferente, está num cenário diferente? E o quanto que o paciente, até essas coisas do seu canto, ou dele poder confiar que ele vai abrir a câmera e vai estar sempre quase no mesmo espaço, vai ter sempre a mesma imagem. É um pouco do que ele sabe sobre você. Então, eu achei que até isso traz essa sensação de continuidade para o paciente. Eu fui percebendo isso com a experiência, né, do estranhamento de alguns pacientes. Mas isso que você está falando, né, Karen, quando você falou assim, ele encontrar a gente mais ou menos ali do mesmo jeito. Encontrar ali do mesmo jeito é como se você estivesse falando que você não pode invadir o teu paciente com muita informação, porque senão você fica real demais no sentido de traz um impacto que talvez seja além do que o paciente precisa, ou que ele ainda está num movimento de um analista mais subjetivo, não está dando conta ainda de um analista mais objetivamente compartilhado. Então você fica mudando dando muitas informações, o analista fica maior que o paciente. É mais ou menos como quando a gente abre a porta do consultório e a gente dá uma gargalhada para o paciente. Ai, que maravilha, bom dia, né? Só que isso é porque o nosso dia tá legal, né? Não dá pra gente fazer isso, né? Porque a gente invade o paciente. Então, tem pacientes que, né, a gente vai estar sorrindo, outros a gente vai estar mais quieta, outros te abraçam, outros nem encostam em você. E eu acho que a mesma, quando você fala isso desse fundo, você está se remetendo a a esse pareamento aí, né? Como a gente não invade no real não, no, ali no ambiente físico, a gente também não invade nesse ambiente virtual, né? Que mais, meninas? Parece que a É, gente volta. Ah, desculpa, Estela, você ia falar, né? não, eu só ia falar, a Karen está falando de coisas tão importantes, né? Eu acho que, assim, de primeiro ver as necessidades do terapeuta, Uhum, e o terapeuta se preparar, como a mãe se preocupa, como a mãe entra numa preocupação materna primária para atender as necessidades do bebê, a gente também, como terapeuta, é, é, também se preparar para um atendimento diferente, né, que vocês que se formaram durante a pandemia, é muito diferente da gente, que já está há tempo na linha, na estrada, né? como E disse a também, Sandra, né? Dá até dor no ouvido quando fala presencial, porque não existia outra possibilidade que não isso, como exatamente, fala, a, ali, né? a É, presencial, né? O consultório presencial mesmo, né? presencial. Então, quer dizer, a gente também tem que se adaptar. Então, eu acho que a adaptação é de ambos os lados. Uhum. E aí, Karen, você está falando assim, de manter um padrão de atendimento, o mesmo lugar, que você tem assim, atrás de você sempre o mesmo cenário, o mesmo Usar a mesma horário. plataforma Acho que que você manter vai usar. isso, o mesmo, Exatamente. exato. Uhum. Quem chama quem? Quem que vai aparecer? A gente chama o paciente chega até a gente. Eu acho que é o setting, né? É a É o estabelecimento do setting do previsibilidade, contrato. né? Então, são coisas importantes. Desculpa, agora, Vanessa, por favor, senão eu vou ficar falando aqui.
Não, mas acho que tem muito a ver com isso que vocês estão falando, porque eu ia falar até a brincadeira que a gente faz nas supervisões, né? Que quando a gente estuda o Winnicott, não dá para responder uma coisa muito concreta de uma vez, porque tudo que a gente vai falando aqui, a gente volta para as necessidades, né, do paciente, e agora a gente falando das necessidades do próprio terapeuta também, né? Então eu lembro muito que a gente vai conversando, ah, a clínica virtual é boa? Não tem como a gente responder uma questão tão aberta assim, né? Então, tem pacientes que vão sentir mais essa alteração do fundo, tem pacientes que não vão sentir tanto, né? Acho que vale olhar mesmo, né, as necessidades, assim. Tem pacientes que a gente já sabe que não dá para mudar. Agora, tem pacientes que a gente entende, ah, não, esse tolera um pouco mais, né? E aí a gente entra nas questões de necessidade, de gravidade também, né? De psicopatologias, enfim, né? E Estava quando você pensando nisso. fala isso, Vanessa, eu fiquei pensando no seguinte, que é, óbvio que tem alguns casos que se a gente for levar na ponta do lápis, seria totalmente contraindicado um atendimento é, virtual, né? Mas às vezes aquela é a única opção do paciente, porque ele mora ou num lugar muito distante, ou quem tem ali para atender, ele já tentou e de alguma maneira não deu certo, ou enfim, né? N questões ali, mas principalmente tá num lugar mais que não facilite tanto, ou tá num país que tem uma língua muito diferente da dele. Então, fica muito difícil fazer o processo terapêutico. E daí, quando eu me deparo com situações assim, eu me lembro do Winnicott falando que é possível. E eu acho que isso tem muito a ver com a clínica winnicottiana, né? Às vezes não é o ideal, é sobre o que é possível na vida daquela pessoa. A gente sabe que o melhor atendimento, a necessidade daquele paciente está mais embutida, né, dentro de um atendimento com determinadas características, mas isso não vai acontecer na vida do paciente. Então, como que eu posso estar ali da melhor maneira possível? Né? No próprio caso da Beagle, ele cita isso, né? Que não teria como, ela morava longe de Londres, né? E não teria como ela fazer uma análise 3 vezes na semana, né? Ou mesmo em períodos mais curtos, né? Tá, na época dele não existia, né? WhatsApp, plataformas virtuais e nada disso, mas ele mandava cartas, ele falava com ela pelo telefone, pedia para os pais darem um recado e de tempos em tempos encontrava com ela pessoalmente. Então, essa adaptação, inclusive levando em consideração, articulando, né, a necessidade do paciente, mas o dado de realidade, e não fazer uma indicação linda, mas que não é funcional, eu acho que é uma questão inicotiana, né? Que às vezes a orientação é digna de livro, mas não vai para a vida real, né? Então, acho que o virtual, né, os atendimentos virtuais trouxeram muito a condição da gente se deparar com isso. O que que é o ideal e o que que é possível? O que que eu consigo fazer, mas, né, articulado com articulando a necessidade do paciente é a realidade, né, das indicações terapêuticas. Uma coisa que eu fico pensando do online, que acho que a gente teve que aprender, é que quando o paciente chegava ali inteiro no presencial, a gente via a roupa que ele estava vestindo, a maneira que ele se portava, se ele estava andando rápido, se ele estava no celular. E aí no online, a gente aprende a captar essas informações do paciente, às vezes na primeira sessão, de outras formas, né? A maneira Uhum. que ele posiciona a câmera, para onde ele fica olhando, como que tá o cenário dele. Então, também eu acho que foi um aprendizado isso. Então, é você fazer uma leitura, né? Por outros dados, não pelo Exatamente. corpo completo. Nossa, isso que você está falando é tão interessante, né, Karen? Porque eu lembro que no início era assim, mas como que eu vou saber? Como?
né? Como que eu vou perceber alguma coisa do paciente? E exatamente isso que você falou. A gente começa a acessar, começou a acessar e faz uso disso hoje de uma maneira mais natural, outros dados de informação, né? Que a gente vai, né, integrando esse paciente ali no nosso, na nossa condição de cuidar dele, né? E talvez usando recursos que a gente nem imaginasse, né? Não são é, objetivos, né? Ah, eu vou prestar atenção nisso ou naquilo. A coisa só aconteceu, né? A gente foi aprendendo a localizar esses novos sinalizadores, né? Isso é muito interessante, essa identificação cruzada, essa capacidade de percepção tá, né, tá na gente e não na ferramenta que a gente está usando, né? E como isso, a postura, assim, o paciente, ao longo do tempo, a gente começou, era uma postura mais rígida, depois, como ele vai se descontraindo ao longo do Uhum, tempo e se sentindo à vontade, como se estivesse mesmo no nosso consultório. exatamente. Ele vai Às se vezes até mais, Estela, às vezes Aham. até mais do que se tivesse presencialmente, fisicamente, Sim, também tem isso, sim. E eu ouso né? dizer que alguns pacientes muito graves, né, principalmente os esquizoides mais retraídos ou mais reativos, que o virtual talvez seja um bom início, porque se a gente tiver muito cuidado, talvez ele se sinta menos invadido, para num outro momento ele poder, né, ter a respiração ali, a presença física, o cheiro e outras coisas mais intensas, vamos chamar assim, do contato físico, né, do contato real ali, né, no consultório físico do analista. Claro que eu estou falando, gente, de de situações muito específicas, né? Muito Quadros mais graves, né, casos Sumaia? mais graves, mas eu tive essa experiência, eu achei algumas vezes e eu achei que foi muito interessante o resultado, sabe? Talvez menos. Sabe o tal do pequenas doses? É como se a Uhum. gente fosse chegando em pequenas, bem pequenininhas, né? E o presencial, ele já é mais para aquele paciente, pode ser naquele momento até invasivo demais e ele vai embora. A gente tem muitos relatos assim, ah, paciente grave não ficou, né, 3 meses, foi embora. E de repente no virtual ele consegue ir chegando mais devagarzinho, né? Eu tenho, né, essa experiência de uma paciente que a indicação é para o presencial, mas o online é a única forma possível, e é interessante que a hora ela aparece, a hora não, e aí algumas vezes ela pede, posso fechar, ela pedia, né, posso ficar com a câmera fechada? Claro que em alguns pacientes ia sentir um desconforto, mas com ela eu sabia que tudo bem. E aí já tiveram outras vezes que ela entra já com a câmera fechada. Eu acho isso que ela vai se sentindo confortável de estar, eu não preciso aparecer, mas é a única maneira que ela pode estar ali. Então Uhum, eu tô lá com a câmera aberta, mas aí eu sei que às vezes ela tá deitada, enfim, mas ela tá ali, né? uhum. Então é o que ela consegue trazer naquele momento, a câmera fechada, enfim, mas certamente se não pudesse ser no online com câmera fechada, não conseguiria sair de casa para ir até o presencial fazer uma sessão de terapia. Então, isso que você está falando, né, Karen, é um negócio. Eu sempre gosto de fazer os contrapontos, né? Se fosse no presencial, qual seria o nosso contrato terapêutico, independente de ser, né, na modalidade presencial ou virtual, a gente vai dizer o quê? A gente vai estar aqui do jeito que for possível, né? Às vezes falando de coisas super importantes, às vezes a gente fala da série, não fala nada, às vezes nem dá para vir, mas eu estarei aqui, né, durante o período da sua sessão. A gente dá essa informação, é esse o nosso contrato. Então, se o paciente precisa ficar com a câmera fechada, se ele precisa, né, ficar com a câmera aberta, se ele aguenta
tá ali no face a face com você ou ele não aguenta, eu acho que é como se ele estivesse no consultório deitado, ou sentado, ou virado de costas, ou sentado no chão. Então, são regras que, se a gente for muito rígido, a gente perde essa condição que a gente estaria fazendo no consultório. Então, eu só te atendo se você estiver com a câmera aberta e, né, tá. Acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, tipo, olha, quando você chegar, a gente inicia, faz um oi com a câmera aberta e depois você fica à vontade, né? Se for o caso desse paciente, né, um cuidado para saber se é a pessoa que está ali, se, enfim, né? Mas a exigência, eu acho que é como se a gente exigisse que o paciente deitasse no divã ou sentasse olhando para a gente. Então, eu gosto de fazer essas comparações, porque daí fica mais fácil, né? A gente mandaria a pessoa ficar olhando, olhe para mim? A gente não faz isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. E aos pouquinhos, às vezes, vai abrindo a câmera, de repente numa outra sessão a câmera tá totalmente, a sessão toda aberta e por aí vai, né? Então, acho que é importante pensar nesse pareamento, né? E se fosse Tem- no consultório, como seria, né? Interessante, só contar uma experiência própria. Hum, Numa das Uma vez estava buscando analista, e na época da IPA ainda, que eu era da psicologia clássica, da psicanálise clássica de Freud. E eu fui procurar um analista, e eu tinha várias indicações, e nesse que eu fui, o consultório dele só tinha a cadeira dele e o divã. uhum, E eu não estava preparada para ir para o divã. Eu estava, assim, queria começar uma análise, não era momento para ir para o divã. Então, já foi para mim uma barreira que eu nunca mais voltei. uhum, Entendeu? Então, é bem isso mesmo. Você tem que dar opções para quem chega, para o uhum. paciente que chega da maneira como ele está naquele momento, em que estágio de amadurecimento que ele está, E aí você né? está falando da adaptação, né, Estela? Porque se a Se gente adapta. entende que cada paciente vai estar em um momento e ele vai ter necessidades diferentes e a gente vai ter que se moldar essas necessidades, né? A regra é a mesma para o consultório. Tem pacientes que eles vão chegar e a coisa vai fluir de uma maneira muito tranquila. Tem outros que a gente vai ter que tomar o maior cuidado, né? Nossa, não dá para mudar o horário, não dá para, né, mudar o fundo, não dá para ficar caindo a internet. Quer dizer, a gente tem que ter muito, até a plataforma. Aqui a gente usa o Zoom, né? Uma plataforma segura, que tem lá suas formas de controle, de registro e tudo mais. Mas tem paciente que ele não consegue acessar a plataforma. Ele não consegue. Então, dá para fazer pelo WhatsApp. É o mais indicado? Não, não é. Mas, de repente, é esse acesso que você está falando. Ele não está preparado para ter mais uma dor de cabeça, que é como que eu instalo o Zoom no meu computador, no meu tablet, no meu celular. A pessoa não tem condições de fazer aquilo ainda, né? No outro momento ela até pode, mas naquele momento ela mal consegue ligar a chamada de vídeo no WhatsApp, já é demais para ela. Então, acho que a gente ir se mobilizando, inclusive nas nossas exigências de, de segurança mesmo, né? É mais seguro, né? São mais seguras as plataformas, né? O Zoom, Teams e outras, né? Mas às vezes não dá, né? Às vezes não dá, igual você está falando do divã, não dava. Era um recurso que estava além do que eu podia, né? Então, E acho que aí é uma coisa muito que assim, pelo menos a mim, me faz me identificar muito com o Winnicott, porque pela flexibilidade, pela adaptação ao possível, ao que é possível naquele momento, uhum, é possível para aquela situação, para aquela pessoa uhum, que nos procura, né? Então, sem dúvida, eu acho que tanto no presencial como no virtual, a gente precisa
ter essa flexibilidade, como o Smaia estava falando, não dá para uma plataforma, tem outras formas, tem Uhum. outras maneiras, e respeitar, né, quem está do outro lado, com as limitações também da tecnologia, da própria tecnologia, né? Exatamente. Por outro lado, tem o plano B, né, Estela? Ah, atendo aqui pela plataforma X e tudo bem, mas caiu a energia, né? Ficou sem energia. A gente sempre tem o plano de continuidade, pensar nessa continuidade. Então, você ter um celular que tenha lá os dados móveis e que possa fazer você tenha condições de fazer um atendimento, né? Para pelo menos finalizar aquele atendimento. Então, acho que são preocupações como se fosse tem água no consultório, né? A porta está abrindo no consultório. Então são coisas semelhantes, né? Não dá para cair, só cair, né? A gente precisa se comunicar, né? Olha, para um paciente, como a Vanessa falou, mais inteiro, isso não é nada demais. Mas para um paciente mais frágil, ele foi abandonado, ele caiu para sempre. Agonias impensáveis, né? Quando eu comecei a atender também, isso foi uma coisa que me pegou muito do que vocês estão falando. Eu fiquei pensando o que que era da minha responsabilidade, Uhum, né? Então, barulho, igual você comentou, internet, enfim, aí eu fui pensando assim, o que que era da minha responsabilidade em manter, né, ali o atendimento. O plano B, que você falou. exatamente. Uma outra coisa, gente, que eu acho que é bem desses cuidados com o setting também, é quando a pessoa atende pelo celular, a gente fala desse ambiente que é, como fala, naqueles 50 minutos eu estou dedicada a esse paciente, então eu estou focada nesse paciente. Quando a gente faz isso no consultório físico, ninguém vai ficar batendo na nossa porta, a gente não fica atendendo o telefone, a gente naturalmente, só acontece. E no virtual, às vezes a gente esquece, por exemplo, que o celular está com notificação e fica caindo para o paciente, né? Ou, eu tô aqui, deixa eu anotar isso aqui, fica escrevendo, né? Então são coisas que não passam despercebidas, né? Elas rompem essa linha de continuidade com o paciente. Então você fica caindo o tempo todo. Então, eu acho que ou se vai anotar, de repente, entender que o paciente não está te vendo como um paciente no presencial, está vendo que você está com papel ali fazendo algumas anotações. Eu, particularmente, acho isso meio é, paranoico, né? Gera certas paranoias. Eu não gosto muito dessa desse ato dentro da sessão, mas tem gente que gosta. O próprio Winnicott desenhava, né? Mas no caso virtual, eu acho que tem que ter mais cuidado ainda, porque parece que você está batendo papo com outra pessoa enquanto você está atendendo ali, né? E eu já tive é, pacientes ou né, outras pessoas que questionavam disso, nossa, mas parece que a pessoa não está me atendendo, está falando no celular ou está teclando, né? Então isso é um cuidado que a gente tem São que ter. previsibilidades, né, Maia? Oi? São previsibilidades, né? Precisa dar ao paciente um ambiente previsível. Uhum. Se Mas que você não traga precisar também tanta fazer uma. paranoia, né? Porque você também tem que promover um ambiente que não seja, por si só, um estimulador de paranoias.
Pelo contrário, essas paranoias vão vir porque o paciente está Precisar muito paranoico. anotar alguma coisa, avise ao paciente, olha, deixa eu anotar isso que você está me falando, uma medicação, o Sim. nome de um psiquiatra, né? Uhum. Algo que seja importante para que você anote ali, olha, me deixa, né? Porque o virtual, assim como o presencial, quando eu digo presencial, eu estou dizendo do ambiente Físico. físico, né? Os dois, de alguma maneira, podem sofrer interferências, Sim. né? Um pacientinho meu, eu já tive assim, a experiência de estar atendendo no consultório uma paciente, chega um pacientinho meu, criança, e abre a porta, né? Já tive essa experiência, porque eu não tranco a porta do meu consultório, né? É, se precisar, se eu sentir que o paciente precisa que a porta seja trancada, eu vou trancar. Mas no momento, não. Isso já aconteceu. E aí a gente pede desculpa, né? A gente maneja ali, a gente faz o possível, né? Da mesma maneira que o cachorro late, e Uhum. não há o que faça com o cachorro, o periquito fica lá piando. Isso são os dados de realidade, né? São os Que vão aparecendo também. E acho que isso que você está falando também é importante, né? O quanto, mesmo com todos os cuidados, que também são semelhantes aos que a gente tem no atendimento físico, né? Ali no consultório, né? A gente se preocupa com o barulho, com isso, com aquilo, mas essas coisas acontecem. A mesma coisa no virtual. Mas eu acho que uma coisa são os dados da realidade que vão estar ali acontecendo, a outra coisa são, como a Vanessa falou, quais coisas são da minha responsabilidade para que eu não interfira de uma maneira que eu poderia estar evitando. Não tem como eu evitar o cachorro, nem no, né? Nem ele latindo, nem no presencial, nem no virtual. Mas tem como eu saber da internet e ter o plano B, né? Então acho que são cuidados, atenções bastante importantes, né? Como a gente, né? Como você falou, a porta do consultório tem paciente que eu vou deixar aberta, tem paciente que e tem outro que eu preciso trancar que eu vejo que o paciente fica mais tranquilo, né? Quando eu, né, tranco a porta, né? Tranco com chave, né, no caso. Eu tive uma experiência pessoal, em relação à ferramenta, né? Eu estava numa reunião do Meet e não era a sessão, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava no celular. Quando chegou a tal da notificação, igual você comentou, Sumaya, a pessoa desceu a, a página inicial ali para ver, né, a notificação. E nisso, o Meet cancela a câmera, se você desce. E aí foi nessa experiência pessoal que eu pensei, antes de usar o Meet como ferramenta dos meus atendimentos. E aí eu fiquei, olha só como que é importante conhecer a ferramenta também, porque numa dessa, Uhum, a gente acha, supõe que o paciente não vai perceber, mas nisso sua câmera desliga, né? uhum, E às vezes o paciente não vai comentar também, né? Tem alguns que até comentam. Mas aí eu fiquei pensando das responsabilidades, eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que conhecer a ferramenta, né? sim, Para eu entender o que que vai, né? Como manejar impactar. algumas situações também. É. E daí vocês veem que a preocupação ela fica aproximada, né? Do mesmo jeito que a Sandra estava falando do barulho e que ele é real, ele, né, vai estar ali, tá fora do nosso controle, ao mesmo tempo tá dentro do nosso controle saber que se eu, né, tô atendendo e tem uma notificação e eu baixo a notificação, eu vou desaparecer para o paciente, Uhum, né? Então, o quanto esses detalhes, para um paciente mais inteiro, pode até ser que, né, não signifique muita coisa, mas para um outro, sim. Agora, a repetição incomoda todo mundo, né, gente? Cai câmera, cai câmera, cai câmera, cai câmera, cai câmera. O paciente pode ser, nossa, né, o mais amadurecido possível. A gente incomoda, uhum.
né? Só que Da incomoda do mesma jeito maneira errado. que incomodaríamos se atrasássemos, 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 Exatamente, exatamente, né? né? E bate na porta, bate na porta, bate na porta. É a mesma coisa, né? Eu estou Eu lembrando queria uma coisa também. aqui e de Fala. até questionar com vocês. A partir de que idade a gente pode atender online? Eu acho isso tão difícil de Legal, né? responder. Assim, eu acho que, na minha experiência, tá, Estela? Eu acho que a primeira pergunta é: quanto de flexibilidade eu estou disposto a encontrar para o atendimento? Se eu tenho essa flexibilidade, eu acho que você pode atender crianças de diferentes idades e você vai encontrando os recursos, vai usando essa criatividade igual da Sandra, né? De repente arruma ali uma forma de. Outros usam os aplicativos, outros fazem jogos, e enfim, usam ferramentas virtuais também, usam, enfim, vários recursos de desenho, compartilham. Acho que tem vários. Eu, durante a pandemia, dei muita supervisão para pessoas que estavam atendendo crianças e faziam as coisas mais criativas possíveis, desde é, bonecas, o quarto, jogos, como fala, aplicativos, brinquedos concretos, jogos que os dois tinham ali físico, cada um com o seu, iam simulando ali, ou os virtuais. Então, eu acho que a pergunta não é sobre quantos anos. Eu acho que a pergunta é: qual a tua disponibilidade para ativar as suas habilidades? É óbvio que se a gente está falando de crianças com menos de, sei lá, 4 anos, acho que esse processo fica mais complicado, né? Mas eu acho que a partir dos 4, isso aí já está também, o próprio amadurecimento intelectual e o uso desses recursos acaba sendo maior. Mas acho que antes da gente pensar nos 4 anos da criança, por exemplo, a partir dos 4 anos da criança, eu acho que a gente tem que pensar se a gente está disposto. Eu estou Exatamente. disposta, eu não estou disposta. Eu não sei nem ligar um celular direito. Como é que eu vou me meter a, né, achar um jogo, fazer uma adaptação? Eu não tenho ferramentas para isso. Eu não tenho, né? Mas eu assisti muitas pessoas que tinham falado, gente, que coisa, que sacada, né? Então, eu acho que a pergunta tem dois lados, sabe? Quantos anos no sentido de essa criança pode fazer uso desse recurso, mas além da criança, eu posso ser um ambiente facilitador para que esse processo aconteça? Eu, Sumaia, não sou, né? Estela, na minha Stefano. experiência no atendimento com crianças, na época da pandemia, eu acho que só me foi possível porque era provisório, porque eu sabia que era provisório. Aí você tinha um tempo, aí você está usando outro Isso, conceito. isso. É, Temporalização, começo, meio e fim. Tá vendo? Mas você já está contando de uma coisa interna sua. Você tem a disponibilidade para flexibilizar esse setting, mas porque você sabe que ele vai acabar, né? Então você já pôs uma condição também, né, Sandra? E o bacana, né, voltando a falar a respeito da pandemia, o quão gostoso foi depois, pelo menos aqui comigo, que todos eram da minha cidade, né, conhecê-los pessoalmente, Uhum. né? E o quanto que foi bom também para o paciente, né? Nos ver também pessoalmente. Eu me lembro que eu tive uma paciente que ela falou assim para mim, que bom que eu consegui vir até o seu consultório,
porque o seu consultório tem um cheiro que me é muito agradável, que me lembra N situações. E isso no online, isso não É, é eu acho que possível. isso que você está falando, Sandra, junta com o ponto que a Karen trouxe, né? Que a gente vai usando outras ferramentas de percepção, de aspectos cognitivos que vão despertando as nossas identificações ali das necessidades e das questões do paciente, né? E dos cuidados ali, e das percepções, inclusive físicas dele e tudo mais, né? Mas a gente também não pode negar que essas outras não estão lá. O olfato, né? O contato mesmo, essas não estão lá, né? O contato físico. Então, do mesmo jeito que a gente descobre que a gente usa outros recursos, até inomeáveis, vamos chamar assim, porque a gente nem sabe direito o que foi ativado, outros estão adormecidos porque, né, a gente não vai ter acesso mesmo, né? Então, um é melhor que o outro. Eu acho que a gente podia ver a nossa capacidade adaptativa, e não se um é melhor que o outro, né? Um é mais básico do que o outro, mas ele também não te garante, porque você pode ter um ótimo olfato, uma ótima audição, uma ótima visão, um ótimo tato, um ótimo paladar, mas você não vê nada nem ninguém na tua frente, né? Então você nem encontra o paciente, né? Então isso tudo não garante, né? Por outro lado, a gente de fato usa, né? Com essas percepções gerais do paciente. Mas no virtual parece que a gente usa outras coisas, né? Que eu nem sei nomear. Eu fiquei pensando em algo que a Estela falou, né, que ela gosta na teoria do Winnicott dessa possibilidade de adaptação, de flexibilidade. E aí eu pensei também que isso é um desafio, que até onde a gente flexibiliza, até onde a gente adapta, porque eu fiquei pensando nos pacientes do online e até onde, até tem horas que eu trago para supervisão, e aí a Simai falando, não, agora tem que ser um quadro um pouco mais rígido, né? Por exemplo, ou pacientes já tive pacientes que bebem, aí bebem uma taça de vinho, ok. Aí tem pacientes que eu vi que já chegaram, às vezes, alterados na sessão. Ou que fumam, aí eu não sei o que que ele está fumando. Ou pacientes que fazem a terapia num parque, ou na rua, ou no carro. E aí o quanto que isso pode ser adaptado ou não a depender de cada paciente, por exemplo, de bebê. Uma taça de vinho, o paciente tá ali numa conversa, né, linear, ok. Agora teve outra que entrou de uma maneira que eu não estava percebendo ela ali. Já não estava num discurso congruente. Então, aqui eu já não vou mais atender, se isso é correto ou não, mas fiquei pensando nesse limite também na adaptação que o online parece que toda hora fica é, questionando a gente, tá? E agora? Essa paciente começou a sessão com um fundo de um bar, de um café. Então, essas coisas, pelo menos para mim, eu fico sempre me questionando qual que é o meu limite de adaptação. Nossa, eu acho difícil isso também, né? Porque, de novo, eu acho que a gente cai no paciente, né? É, quando você falou do andando ou num parque, me veio a cabeça. Sabe quando a sua cabeça vai trazendo vários exemplos assim? Então eu acho que essa resposta também é tão grande, né, Karen? Porque talvez tenha um paciente que a única coisa que ele consegue é ali por questões, inclusive, realísticas. Se eu estou na minha casa, eu não tenho a menor privacidade, eu estou num lugar, eu não tenho carro. Eu tô num lugar que a única condição menos invasiva, mais livre que eu tenho para estar fazendo a sessão é no parque, ou nesse café que não tem ninguém, mas eu fico ali no canto. Para outros, isso é um. A pessoa nem entendeu que ela está na terapia, né? Como se ela estivesse indo num restaurante, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que
né, entender um pouco. Uma coisa que eu acho que não dá, por exemplo, é o paciente andando de carro, porque ele, né, ele pode se machucar. Então, acho que tem que ter uma regra aí, tipo, olha, você chega mas eu vou perder a sessão. Então, né? Acontece, quando você chegar, a gente faz. Se você tiver 5 minutos, a gente faz os 5 minutos. Mas no carro, dirigindo, acho que é meio difícil, né? Mas, então, eu acho que talvez a questão tenha a ver com quem é esse paciente? Por que que ele tá usando o objeto desse jeito, porque é o que dá, ou ele nem percebe nada. Ou isso não tem, ou ele nem tem cuidado com nada. Do que a gente está falando? Que nível a Eu não, gente está? eu não sei se entraria enquanto um dado de realidade, mas também a pessoa saber o que significa estar na terapia. Uma vez eu atendi uma senhora e ela ligou ali, eu mandei o link para ela, ela abriu na sala com os netos, assim. E aí eu pedi para que ela fosse em um lugar reservado, com boa conexão, e a pessoa não sabia de fato o que esperar. Ela abriu ali o link e ia falar. Então, eu acho que Essas aí você está. orientações também às vezes fazem parte, né? Eu acho que sim. Para muitos a gente tem que dizer olha, procura um lugar que seja mais privativo, com uma boa conexão, né? Que você não seja incomodado, que você fique à vontade para falar, né? Então, eu acho que na época da pandemia, né, meninas, eu não sei vocês, mas eu fiz sessões nos lugares mais inusitados, né? Paciente no closet, paciente no quarto, paciente no carro, mas na garagem, né? Paciente andando no parque. Nossa, tiveram, né, lugares muito inusitados, né? Agora, o paciente pode, lugar inusitado, a gente não, né? Aí tem o detalhe, né? Como disse a Vanessa, né? Quem é o responsável? O responsável é a gente. O paciente pode o que ele quiser, né? A gente, né? Mas a Karen foi falando, esse movimento de passar várias coisas na cabeça também me passou. Aí vieram alguns exemplos, assim, das experiências que eu tive. Aí, algumas situações significava o uso, igual você comentou, o uso desse ambiente, né? Desse ambiente virtual, desse ambiente de sessão. Em outras situações, foi uma busca de limite, né? Então, foi usando ali, mas era uma busca de limite. Outra era estar com, só estar com, né? E aí foi me vindo essas lembranças, assim, dos casos, né? E que para cada caso significa uma coisa. Exatamente. Acho que esse é o barato da psicanálise winnicottiana, né? A gente não Uhum. tem uma resposta na ponta da língua, a gente vai cair sempre no, mas quem é o paciente? Qual a necessidade do paciente, né? A gente tem que estar minimamente ali oferecendo uma estabilidade, mas a não estabilidade do paciente ou a forma como ele, né, ele está usando ou nem ainda tem a capacidade do uso do objeto, né, o que significa. Então, tem pacientes que são afrontosos, como você disse, né, Vanessa, no sentido de estar buscando um limite. Outros, eles nem percebem, só estão fazendo o que ele pode fazer. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é uma situação, né? Uma coisa que eu estou me lembrando aqui, é, a gente que atende, né? Acho que hoje em dia todo mundo atende pessoas brasileiras que moram fora, né? Mas uma coisa que eu sempre percebi é que os brasileiros que estão, independente de que país seja, ou mesmo país, principalmente, eles preferem ser atendidos por brasileiros, por profissionais brasileiros. Então, eles não, eles mesmo que morem há muito tempo num determinado país, eles não buscam terapeutas daquela cultura, Uhum, daquela localidade. Então, o atendimento, aí o atendimento virtual, ele facilitou e muito essas pessoas também que uhum, estão fora, porque era sempre assim, falar assim,
parece que eles não vão entender o que eu quero, o que eu sinto, o que eu quero expressar. Então, por isso que eu prefiro o atendimento virtual com profissional brasileiro, porque senão eu não vou conseguir, parece que eu não vou ser compreendido. Uhum. Não vou ser Às vezes, encontrado, né? não vai ser encontrado nas questões. É, Isso é eu uma acho, coisa. eu acho que isso que você está falando, né, Estela, tem vários níveis, né? Eu sei que você está falando do último nível, que é sobre essa necessidade de ser encontrado, essa comunicação que é além da fala, objetiva, mas esses nuances da linguagem, até a tonalidade e detalhes da língua que realmente você tem que ser muito fluente na outra língua ou tá muito disponível para uma análise fora da tua língua materna, né? Então, acho que eu entendi que é disso que você está falando, né? Mas a gente também tem que lembrar que, principalmente os que estão fora, né, do país, o sistema de saúde deles é diferente, muitas vezes, então o acesso à terapia é mais dificultado, né? Então não tem que ter as indicações, tem que ter as indicações e tudo mais, e você não faz um uso como a gente, né? Vai lá e contrata um profissional. É, então, acho que a pessoa não tem um plano de seguro-saúde, então ela acaba não conseguindo fazer uso disso em outro país. Então, acho que tem esses detalhes que a ferramenta virtual facilita, né? Porque você pode ter esse recurso lá, né? Com uma pessoa que você Pode pode escolher, buscar. né? Você Você pode pode escolher, exatamente, você escolher. pode escolher, né? Eu acho que não dá hoje para a gente falar em psicologia, né? Ignorando a ferramenta dos atendimentos virtuais, né? Acho que seria meio Sim, bobo, né? Meio simplista demais, né? Dizer isso veio para ficar, né, gente? sem dúvida. Né? Quando Que a Antes, bom que a antes gente tem a capacidade de perceber isso, né? Que Oi? bom, né? Que bom que a gente tem a capacidade de perceber isso, né? Há anos atrás a gente escutava que era inviável uma psicanálise se não fosse presencial no uso do divã. Uhum. E eu acho, jogando pimenta, né? é, que se a gente vê, por exemplo, um lacaniano, um freudiano, um kleiniano fazendo uso dos atendimentos virtuais, como é que nós, winnicottianos, podemos ter resistência? Sendo que a gente estuda um autor, né, que lá na época dele já se adaptava, que ele desenvolve as técnicas de consulta terapêutica e consulta por demanda, porque ele olha e fala: olha, esse cara não vai voltar aqui, é muito difícil para ele, né? Eu tenho que fazer o melhor uso possível dessa sessão, porque pode ser a única sessão da vida dele. Então, se a gente estuda um autor, né, que traz isso como uma ilustração da percepção clínica dele, como é que a gente pode se dar o luxo de falar: "Ah, não, 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 isso aqui não. Claro, eu entendo as limitações pessoais, eu posso não querer, não querer, não quero, só vou trabalhar físico, legal. Mas dizer que não tem, que a clínica winnicottiana não permite, eu acho que a pessoa esqueceu de ler o Winnicott, né? Porque ele próprio, né? Ele deixa isso muito claro. Ele nunca saiu do ambulatório de saúde mental, né? E ele deixa isso muito claro. O que que eu posso fazer agora, né? Inclusive ele vai falar, olha, lá no meu consultório, eu posso fazer, as pessoas estão ali e já chegam aqui com essa facilidade, né? E mesmo assim ele se depara com a Pigo. Então, mesmo lá, que já era o combinado de ser, né, requintes de psicanálise,
ele também tinha que usar, por exemplo, as consultas por demanda, né? Que ele usava lá no ambulatório de saúde mental. Então, acho que a gente não Além, pode. Oi? além dos programas de rádio que ele fazia, que era para ajudar as famílias, Exatamente, os né? Então, professores, né? exatamente. Então, acho que nós somos uma categoria da psicanálise que a gente tem que olhar e falar, bom, é isso aqui que tem para hoje, como que a gente vai se haver com isso? Ah, mas, né, não é assim, então. Não é assim, mas com aquele paciente é. Com aquele paciente é o que é possível, né? Então, a gente não. A gente está, como fala, quase que obrigado pela própria teoria a promover uma forma de que o cuidado chegue de alguma maneira. Pelo menos o cuidado possível. Isso é bem longe do ideal, mas é o possível realisticamente falando, né? E o quanto que exige da gente uma razoável saúde para fazer isso, porque daí vem a criatividade junto, né? Exatamente. Se a A gente tem razoável saúde, criatividade é a a condição de se criatividade. adaptar, né? Se Sim, adaptar que é longe daquilo que é confortável para mim. Mas sem perder de vista esse lado que a Vanessa estava falando. Qual é a minha obrigação, né? O que é da minha responsabilidade, né? E mesmo os limites, né? Não consigo atender, sei lá, crianças ou, enfim, né? Quais são as minhas limitações também, né? Que a gente também tem no consultório, né, gente? Todo mundo atende tudo, quem atende tudo não atende nada, né? Então, sim. né? E algo que a Estela falou que eu queria comentar, que a questão da cultura, não só de quem atende, da gente que atende pessoas do exterior, mas até, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu tenho pessoas que estão em Salvador. Essa diferença cultural e quanto também talvez que a Vanessa falou de entrar na nossa responsabilidade de se ater a algumas coisas. Então, por exemplo, eu atendo uma moça que está na Alemanha, e aí, quando aqui é verão, lá é um inverno brutal, e a experiência dela é totalmente outra. Ou algo que acontece lá em Salvador, foi São João, e lá é um evento, né? Lá é feriado. Então, essas pequenas coisas que fazem diferença na cultura do paciente, se é em outro país, muito mais, e a gente também trazer isso para a clínica e também considerar isso enquanto uma dor. Eu gosto muito da psicanálise do Winnicott, porque não é uma psicanálise que, é, como posso colocar aqui, desconsidera essas coisas, né? Uhum, Então, acho que isso também cabe, de trazer, olha, essa paciente, ela tá no inverno europeu, menos uhum, 10, menos 15, menos 20, e ela não quer sair de casa, quanto que isso também influencia em como ela está se sentindo. exatamente. Acho que você traz essa questão cultural que o Winnicott redescreve, né? Ele se afasta bastante do Freud nessa descrição do que é cultura. E além da questão cultural, né, Karen? Eu acho que você está falando dos possíveis manejos e diagnósticos. Porque às vezes a pessoa não quer sair porque está menos 20 graus. Então não é só porque ela tem um quadro psiquiátrico instalado, mas porque tem uma realidade que a gente não está vivendo ali com ela no sentido físico da palavra, né? Então acho que muito bem lembrado. Gente, foi muito legal essa conversa. Acho que a gente já tá combinado que vai ter mais, né? Já estamos, né, sabendo que o negócio funciona. Essa conversa suficientemente boa aconteceu de uma maneira suficientemente boa, agradável, gostosa. Então, enfim, eu agradeço vocês por terem topado essa conversa aqui comigo. Com certeza vamos repetir a dose. Obrigada, meninas. Até a próxima. E, pessoal, acompanhem os podcasts do Winnicott em Foco, né? Tem vários ali rodando dentro do site, então aproveitem. E se alguém tiver ideias de temas, por favor, mandem pra gente, que com certeza a gente vai olhar com carinho. Beijão, gente. Até mais. Um beijo a todos. Beijo, obrigada.